Se tem uma coisa que preocupa pais e mães, é alergia, não é mesmo? Não só pelo risco que essa doença e diagnóstico traz, como pelas consequências que ela pode trazer. Saber se a criança vai ser para sempre alérgica, saber se isso vai limitar algum contato social do filho, saber quando medicar, o que fazer, né? E os desafios da alergia são muito grandes. Esse é o Pode Mandar Áudio e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os desafios da alergia. Doutora, pode mandar áudio? Para falar um pouco sobre alergia e enriquecer o nosso papo, hoje eu sou tão espectadora como quem está ouvindo a gente. Eu trouxe a alergista e imunologista Cristiane Valente, a mãe do Leonardo e da Isabela, para conversar um pouquinho com a gente sobre alergia. Cris, muito obrigada por você ter vindo. Prazer, fiquei muito feliz com o E convite. vamos tirar esses mitos dessa galera? Vamos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu Uhum. pensei da gente começar falando num assunto que eu acredito que seja um dos mais falados quando essa associação entre pediatria e alergia caminham juntos, que é o APLV. Então vamos diferenciar um pouquinho, porque quando o assunto é a APLV, a gente tem que entender que a APLV é a alergia à proteína do leite de vaca. Essa alergia ela é uma reação imunológica contra o leite de vaca, contra as proteínas do leite de vaca. E elas podem gerar sintomas ou imediatos ou mais tardios, que podem acometer pele, sintoma respiratório, sintoma imunológico, e até mesmo a gente tem que lembrar que a PLV, apesar de ser um diagnóstico de não tanta gravidade, entre aspas, ela também faz reações anafiláticas graves. Quando a gente fala da tolerância à lactose, que tem esse grande mito, e aí a gente precisa diferenciar as duas coisas, a intolerância é a dificuldade de digerir o açúcar do leite. Então, como é uma dificuldade de digestão, o sintoma vem pontualmente digestivo. E é muito difícil a gente ter a intolerância à lactose num bebê. A intolerância é uma coisa um pouco mais tardia, ela vai começar aí no primeira, segunda infância. Vamos botar aí, nem tem uma idade padrão. Mas a APLV e a intolerância, elas têm uma linha muito tênue, mas elas são muito bem diferenciadas pra gente, né? Sobre esses sintomas da APLV aí, Cris, descreve um pouquinho mais pra gente esse desafio de diferenciação, que sintoma que você pega com mais frequência no consultório. Então vamos lá. Isso é o mais comum mesmo, disparado. E aí eu costumo falar que na intolerância à lactose é como se faltasse uma tesourinha para cortar a lactose, né? Que é a lactase. Então dá sintoma mais de distensão abdominal, desconforto, gases, mas nunca é grave. Na alergia à proteína do leite, que lembrando que às vezes o paciente fala, tem alergia à proteína e toma leite sem lactose. Quem tem alergia não tolera nem o leite sem lactose, né? Perfeito. Então, a gente tem 3 tipos principais, que a gente chama de IgE mediada, não IgE mediada e a mista. Então, vamos lá, a IgE mediada é que dá medo, é que assusta, que pode levar a reações graves. Ela raramente é grave nas primeiras introduções, então às vezes a pessoa tem muito medo na introdução, mas ela geralmente é leve e tem sintomas que a gente chama de IgE mediados, que são, igual você falou, da pele, então pode fazer placa vermelha no corpo, pode fazer edema de lábio e olhos, pode, né, com coceira. Pode ter sintomas gastrointestinais, como vômitos, pode a criança ficar molinha, pode ter sintoma respiratório de uma tosse do nada. E lembrando que eles são sempre imediatos, então eles começam de minutos, geralmente é no máximo 2 horas depois. Perfeito, muito bom a gente pontuar isso. Porque isso é uma coisa que às vezes a pessoa fala, no dia seguinte sentiu. Não vai ser IgE mediado desse jeito, tá? E a não IgE mediado, que é o mais comum no lactente, né? Até em aleitamento materno exclusivo, que dá sangue nas fezes, às vezes cólicas muito intensas, e que é um diagnóstico até muito difícil, porque são queixas comuns, né? Do Eu acho que é o maior bebezinho. desafio dessa interação pediatra-alergista aí vem nesse não IgE mediado. Com certeza. Porque são sintomas que eu acredito que são mais vagos, né? Baseado nisso aí, a gente já vai abranger para esse lado da nossa conversa. Para a gente diagnosticar, a APLV, ela é um diagnóstico de exclusão, né? Sim. Então, nós da pediatria, quando pegamos um bebezinho que vem com cocô com sangue, é o mais que mais alerta as famílias aí, que eu acho que já todo mundo já sabe. Se pegou um cocô com sangue, tem que pensar em APLV. Cocô com sangue, a cólica importante, uma cólica refratária. Não é, gente, aquela cólica que a gente está acostumado. É uma coisa que foge um pouquinho do padrão. Choro. Uma irritabilidade extrema Exato. do bebê, Você né? viu que o neném mudou. Choro, 3 horas por dia, 4 horas por dia, naquele período ali do horário da bruxa, beleza. Uma cólica muito diferente do normal.
a regurgitação sintomática. Sim. Então, a gente tem que diferenciar um pouquinho esses sintomas Às aí vezes até mesmo, o né? ganho de peso, né? Diferente daquele bebê que tá lá ganhando peso super Exatamente. feliz, bonitinho, regurgita o dia inteiro, mas tá ganhando peso, bonitinho, Exatamente. feliz. Isso do sangue nas fezes, eu acho muito importante orientar as mães que isso não é grave, porque assusta muito. E eu, como mãe, entendo, né? Que tem todo. Nossa, você abriu uma fralda com sangue, geralmente, às vezes, até sangue vivo, isso assusta muito. Mas não é um sintoma de gravidade. Ao contrário dos IgEs mediados, que às vezes, mesmo não sendo tão feios, às vezes, né? Uma tosse, uma urticária, às vezes pode evoluir com muito mais gravidade. Então, a gente. É importante a gente excluir também da dieta e fazer ali a avaliação quando tem uma suspeita maior, mas não precisa ficar com medo, porque o neném não evolui com gravidade, assim, por conta do sangue. Eu acho que uma pergunta que as famílias do APLV sempre querem saber é se o diagnóstico ele é para sempre. Você tem um tempo limitado disso? Então, a APLV é uma das alergias mais comuns e que geralmente acontece, né, nas crianças, mas graças a Deus ela é uma das que mais melhoram, né? Então, eu brinco que eu até fiz alergia, amo alergia alimentar, porque eu tive APLV, eu sofria de não poder tomar o leite igual Tadinho. meus coleguinhas. É, E isso me levou, eu falei, não, eu quero tratar, o que eu mais fico feliz é de voltar criança para tomar é leite, o melhor porque eu momento, lembro, né? É isso aí. Então, na maioria das vezes ela melhora. Alergia em geral, quando a gente fala de outras, nem sempre é assim, mas na APLV, a maioria dos casos melhora assim com a idade. Geralmente até 3, 4 anos, algumas até 10, mas na vida adulta a maioria ela melhora. Assim como o diagnóstico é um desafio, o tratamento também é, né? Sim. Então, quando a gente está falando de uma alergia a uma ingesta de uma coisa específica, a gente tem que tratar excluindo a ingesta dessa coisa específica. Quando a gente tem um neném que amamenta, o diagnóstico ele é feito a partir da exclusão da dieta materna. Então, é a mamãe que não pode consumir. E aí, quando a gente vai falar de dieta de exclusão, gente, é importante a gente falar, não é comer as coisas sem lactose, Isso, né? não é comer É sem sem lactose. proteína do leite, É. ou seja, é o ramo vegano da história. Não pode ter traços de leite. Então, excluir a mamãe aí por 4 semanas, para depois a gente expor de novo. E aí, uma vez uma mãe falou para mim assim, uai, doutora, mas você tirou, viu que ele melhorou, você vai botar de volta, você já sabe que ele vai piorar. O diagnóstico é justamente nisso, né, Cris? Isso a gente falando mais da alergia não IgE mediada, que é aquela que geralmente acontece mesmo no aleitamento exclusivo, né? Foi ótimo você falar nisso, porque às vezes gera, por exemplo, às vezes a criança já faz, vamos supor, amamenta, a mãe consome leite, a criança não tem sintomas, e quando vai introduzir o alimento lá com 6, 8, 9 meses, a criança tem reação com o leite. Aí, nesses casos, a gente não precisa tirar da dieta materna, se a criança ainda amamenta, o que a criança já tolera. Tá? Perfeito. Porque isso, inclusive, induz a tolerância lá na frente, ajuda Perfeito. via leite materno. Quando a gente fala de não IgE mediada, e que é a que mais comumente acontece no aleitamento materno exclusivo, aí sim, é tirada a dieta materna e reexpor depois, até porque ela geralmente melhora. Então, esse amadurecimento, tanto do trato gastrointestinal como do sistema imunológico do bebê, meio que vem. E é por isso que reexpõe, né? E essa dúvida pra gente ver, porque às vezes ele evolui, Às vezes ele não vai ter melhora, sintoma. e às vezes resolve. Exatamente. E aí o nome que a gente dá para isso é TPO. Sim. Teste de provocação oral, que não deixa de ser a exposição que a gente faz à dieta materna, né? Assim como a gente está falando do APLV, que é a alergia da proteína do leite, tem outros alimentos que a gente já sabe que fazem alergia, e a gente vai passar um pouquinho sobre elas. Mas antes de falar disso, vamos tirar um pouco de mito de algumas coisas. Antes de falar de quem ficou realmente alérgico, vamos falar de janela imunológica, que é super importante. Então, a gente não tem que ter medo de expor as crianças a determinados alimentos. E é muito importante bater nessa tecla que não é expor e pronto. É integralizar a dieta. Ah, eu vou dar ovo hoje, esquece o ovo. É muito importante, principalmente no Brasil aí, passeando por ovo, amendoim e as oleaginosas, né, Cris? Você pontua mais algum que é importante? Sim, peixes e frutos do mar, Também né? muito importante. Trigo é um bem importante, a soja também, tá? A gente costuma falar, alguns alergistas a gente chama de alimentos alergênicos, outros alergistas acham ruim a gente falar isso, porque na verdade todo alimento pode causar alergia, né? Mas tem aqueles que mais comumente causam, e todos esses devem ser introduzidos aí na janela imunológica, que seria de 6 meses a 1 ano, mas Perfeito. principalmente 6 a 9 meses. Pra não esquecer de fazer, é muito importante. E manter na dieta, porque se eu exponho, se eu mostro para o sistema imunológico e depois e ele reconhece, ele entende que existe, e fica muito
muito tempo sem dar, eu inclusive aumento o risco daquela criança desenvolver alergia àquele alimento. Salve a Ariane Yang, né? Porque ela fala isso pra nem caramba. falo, exatamente. Então é integralizar o entrar. alimento. Uma coisa que também a Ariana fala muito e que é super importante, já que no Brasil é gigantesco, né, e tem muitas diferenças locais, se não é hábito da família, se a família não consome de jeito nenhum, é questionável essa introdução muito precoce, tá? Por quê? Se ele não vai manter no dia a dia, tem Não esse faz risco. sentido Não faz expor, né? sentido expor. Verdade. Então, mas é importante também a família entender o meio que a criança vive. Então, por exemplo, tem famílias que não consomem amendoim, mas no Brasil não tem uma festa junina que não tem uma paçoca. Exatamente. Então, precisa ter essa ideia do meio ambiente e lembrar que, mesmo, não precisa comer, ninguém come camarão todo dia em Minas Gerais, por exemplo, mas tem muita gente que come japonês e a criança tem o contato. E tem as Então, viagens importante. sazonais que a Isso, família faz. Então, na minha casa não tem, mas todo ano a gente vai pra praia uma vez por ano. Isso. Então, é importante fazer a Sim. exposição, integralizar, pra quando vocês forem pra praia, a criança não ter risco de ter Eu costumo contato. até orientar, às vezes deixa congeladinho Oferta algumas oferta de vez em vezes, é quando. muito importante falar disso. E aí eu vou até aproveitar, né, a oportunidade, porque a gente fez, eu e uma colega alergista, referência no Rio em alergia alimentar, a gente fez um curso justamente sobre a introdução desses alimentos alergênicos. Então a gente explicou alimento por alimento, qual a melhor forma de oferecer, quantas vezes por semana você tem que dar, qual a forma, né, assim, o maior risco da criança desenvolver alergia ou não. Então vamos dar o exemplo do ovo, que é super comum também, que a melhor forma de oferecer é clara e gema junto, ovo cozido por 10 minutos. Então, tudo isso é super legal. Nossa, uma ficar dica muito de ouro, atento. assim. Então, para quem tá ouvindo, é excelente você pontuar isso. Você vai colocar o link no meu Instagram, assim que tiver no Ótimo, Hotmart, perfeito. tá Um prestes cursinho, da gente, importantíssimo. finalização. Informação de qualidade, eu acho que é a coisa mais importante, a gente não pode esquecer. E a gente tem que lembrar de falar que as famílias têm tanto medo dos alimentos naturais darem alergia e elas enchem as crianças de ultraprocessados. Nossa, isso é super. E esses a gente já sabe que já tem estudo comprovando que os ultraprocessados, alimentos ricos em gorduras, eles vão fazer uma desbiose na questão intestinal, que é um fator predisponente de evento alergênico, né? Sem dúvida. Inclusive a teoria da higiene, né, que é uma das teorias que a gente fala que explica um pouco do porquê as alergias estão aumentando tanto. Então, também não expor a criança a meio ambiente de natureza, né, por conta da composição da bactéria e da flora intestinal. Então, alimentos ultraprocessados, esse extremo de limpeza, esterilização com tudo, que aí a gente diminui muitas bactérias boas e deixa aumentar as bactérias ruins. Colocar as crianças muito dentro de casa, né? Então, a gente tem que expor mais a meio ambiente, fazer mais essa exposição. E isso é um fator protetor, Mexer né? em bicho, mão na terra. Exatamente, isso é muito importante. E essas alergias alimentares, que vêm um pouquinho depois, elas vão fazer sintomas importantes e elas precisam de um plano de ação. O primeiro plano de ação começa no encaminhamento ao alergista. E aí eu vou me posicionar aqui como pediatra, e eu acho que essa relação pediatra-alergista, ela tem que ser, muito conectada. E eu acho importante as famílias entenderem a importância do controle multidisciplinar. Sim. Porque não é, gente, para mim, quem sabe tudo não sabe nada. Então, eu acho que o pediatra, ele tem o seu lugar no acompanhamento da criança, mas delegar a um especialista é de suma importância, porque é uma pessoa capacitada, especializada naquela área. Eu acho muito importante esse trabalho em equipe, até porque a gente precisa que tenha essa abordagem de forma especializada, pedir os exames exatos no tempo certo, na coleta certa, que às vezes chega para mim um monte de IgE, eu não sei nem ver aqueles exames lá. E aí, quando a gente fala dessas alergias importantes, e a gente tem um monte de paciente em comum e eu acho isso ótimo, os exames na hora de pedir tem um intervalo e tem um tempo, né, Cris? Sim, e o importante é quando pedir esse exame. Às vezes também pedir sem queixa. Então eu falo, gente, alergia alimentar só se pede exame de alergia quando tem suspeita de alergia àquele alimento. Eu já peguei paciente que antes de introduzir os alimentos testou tudo. Testou também tudo. Já peguei, sabia? Pois é, e aí não fazia sentido a criança. Aí hoje ele já tem 5 anos de idade, tem IgE positivo, agora tem que fazer teste de provocação para cada exame. Mas na época não precisava ter, era só introduzir e ver. Tem sintoma, aí sim a gente vai pedir exame. Esse acompanhamento da alergia alimentar ela é muito complexa e é muito detalhe e é muito individualizado e está sendo a cada dia mais novidade, assim. Então, realmente, esse trabalho em equipe, até porque o pediatra vai acompanhar o ganho de peso, vai ver a parte nutricional, vai ver tudo isso. As intercorrências, por vezes o pediatra consegue manejar, mas as famílias, elas têm que ter a história do plano de ação traçado pelo imunologista e alergista. O plano de ação a gente usa nas
alergias IgE mediadas, que são essas que dão sintomas imediatos e potencialmente graves. A gente explica cada medicação, dose, que a criança tem que sempre andar com ele. Eu falo, vai na padaria, vai na pracinha, tem que levar, porque a gente nunca sabe quando uma exposição acidental pode acontecer, né? Às vezes o coleguinha dá e não sabe. Exatamente. Então, isso é muito importante. A caneta de adrenalina, que é uma coisa que a gente, né, muitos pais têm receio, mas que ela precisa estar no plano de ação dessas crianças que evoluem É com muito gravidade. importante falar sobre isso. E assim, não é. Ah, mas é muito caro, a gente tá pedindo uma coisa. Gente, é segurança. A gente prescreve justamente para não usar, é igual o plano de saúde. Exatamente. Você quer prescrição. O plano de ação não é para usar. Mas se acontecer, o que a gente faz? E aí que vem muito importante ter esse plano de ação traçado, né? Sim, e por isso que cada detalhe ou cada nova exposição, isso tudo alerta a gente de quando precisa e de quando não precisa de ter essas medicações, né? E aí, assim como a gente falou do APLV, o diagnóstico da alergia alimentar, ele vai trazer também a necessidade de fazer as provocações. Então, detectamos um sintoma frente à ingesta, traçamos um plano de ação, coletamos os exames, temos certeza dessa história, e aí a gente começa a trabalhar com a TPO do alimento alérgico. Essa já é uma TPO, gente, que já não dá para fazer em casa, porque você já sabe que as intercorrências são grandes. Então, a gente precisa... A TPO, de novo, lembrando, que é o teste de provocação oral, e aí vem mais um gancho, que é para falar um pouquinho da TPO hospitalar, que é uma coisa muito importante feita por vocês do meio da alergia. Fala um pouquinho mais pra gente. A gente, até você estava falando, né, de quando você orienta a introduzir de novo, às vezes o próprio pediatra pode, deve orientar a introduzir de novo em casa, quando é aquela alergia não IgE mediada, que é aquele sintoma do sangue nas fezes, enfim, que não traz o risco de uma reação grave. Quando a gente fala da alergia IgE mediada, que é aquela que dá o exame IgE específico positivo, que a criança tem sintomas potencialmente graves, ele nunca pode ser feito em casa. Isso porque mas ele só fez uma urticária quando tomou. A gente nunca sabe quando a próxima reação vai ser mais grave do que a primeira ou não. E a anafilaxia, gente, mata. Exatamente. Então é muito importante. Mas é só uma alergia de pele. O problema é esse, é a da pele. É porque ela é tão grave e que a gente precisa saber manejar. Então não dá pra você tentar fazer isso em casa, não. Nem brinca. E eu costumo brincar, que é igual, brincar não, né? Explicar que é como se fosse soldadinho. O sistema imunológico vai juntando soldadinho. Quanto mais soldado, pior é a luta depois. Exatamente. Então, a cada novo escape, ele vai juntando, então as próximas reações podem ser graves. Então, a gente faz a exposição de forma controlada, a gente dá 10% da dose do alimento por peso, e aí a gente observa por 30 minutos, não teve nada, a gente dá o restante, observa por 2 horas, isso com todas as medicações separadas, adrenalina, corticoide, salbutamol, junto comigo na sala e acompanhando. Então, sim, só deve ser reexposto quando tem IgE positiva, dentro de local seguro, que tem estrutura e com o médico preparado. Perfeito. Então, é um plano de cuidado, né? A TPO é um plano de cuidado. É como se fosse um plano de ação junto com você, né? Você tá lá, aquele plano que vocês vão ter em casa vai ter no hospital, e aí você vai poder fazer uma exposição controlada. Então, não é uma exposição à torta e à direito, não é de qualquer jeito. A alergia é uma coisa muito séria, não dá pra gente... ele é alérgico a leite. A gente escuta muito essa frase, né? Ele é alérgico a leite, mas assim, a criança tem uma intolerância gástrica, uma digestão. Outra coisa que a gente vê muito também no consultório da alergia é assim, eu sou alérgica a camarão, eu tomo um antialérgico e eu como. Não tem Isso como, não né? Não pode, gente, pelo amor de santo Deus. Não se testa, e o antialérgico sozinho, às vezes ele não segura a alergia, e ele demora 20 minutos para fazer efeito, a anafilaxia é imediata. Sabe uma coisa que eu queria perguntar, e até uma dúvida pessoal minha um pouquinho sobre a hereditariedade das alergias? Porque geralmente eu pergunto muito aos pais e às mães, vocês têm reação a alguma coisa? Tem relação hereditária? Tem, é fator de risco para alergia na criança. Quando tem irmão com alergia alimentar, tem até 50% de chance de fazer alergia. E aí eu vi um pouquinho sobre, até foi no curso da Ariana que eu vi, a exposição precoce, a fórmula infantil ainda no hospital, vem como fator de risco para PLV, né? Sim, isso é uma coisa que também faz. Porque é aquele negócio do sistema imunológico reconhecer, aí às vezes fica um tempão sem dar, porque às vezes precisou só na maternidade e vai dar de novo lá na frente. E é engraçado que a grande maioria das maternidades tem fórmula prescrita, então assim, a gente tem que fazer um plano de ação para mudar isso, né? Trocar esse leite que é colocado para essas crianças nessa maternidade. Depois que eu tive essa aula com a Ariana, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, eu trabalho um monte de maternidade e a gente faz fórmula para corrigir hipoglicemia. Tem que ter cuidado.
E para corrigir a hipoglicemia, ainda vai, né? O problema é quando ela é feita, às vezes nem tá Sem com quadro de indicação, né? Pois hipoglicemia. é. Ah, tá chorando, tá não sei o quê. Pois é. E às Às vezes vezes vem por um faz. desejo, né? Isso é um Então, problema. às vezes oferecer o próprio leite materno, ou se a mãe tiver com muita dor, com fissura, pode ordenhar ali e Perfeito. oferecer no copinho, né? Às vezes na Perfeito. maternidade o próprio leite materno, mas tentar evitar a exposição do leite de vaca na maternidade. Então, isso a é fundamental. hereditariedade existe, tanto para os Existe, pais quanto tem. para os irmãos. Eu já classificava um pouquinho, falava e pontuava assim para mim, o que não torna a ingesta dos pequenos proibida, né? Ah, isso é ótimo. Inclusive, nem torna a indicação de fórmulas especiais para as crianças que têm fator de risco, tá? Uhum. Então, a gente entender que uma criança que tem família, que foi parto cesárea, tudo isso é fator de risco. Tem dermatite atópica, é um fator de Uhum. risco grande para alergia alimentar. Isso é fator, mas não recomenda fórmulas parcialmente ou extensamente hidrolisadas. Isso foi até na atualização, reforçou isso, que saiu agora em 2025, Uhum. e falando isso, a gente pode introduzir a fórmula comum para a criança, a não ser que evolua com alergia, a gente troca, mas não tem indicação formal de fazer fórmula diferente para prevenção de alergia Sabe alimentar. uma coisa também que eu pego muito, que é bom a gente tirar esse mito? Que as cólicas respondem a fórmulas especiais. A gente pega Uhum, muita prescrição, né? sim. Fórmula sem lactose, prescrito para evitar cólica. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Essa criança não pode É. ficar sem exposição. Exatamente. O corpo só vai entender que precisa produzir a tesourinha se ele ficar encontrando com a Exato. lactose. Então, fala assim, toda dieta restrita, ela tende a levar até uma Restringir possível demais intolerância, é né? fator de risco para fenômenos alérgicos. Então, É. isso é muito importante, Sim. né? Inclusive, outra coisa, carne de porco, que às vezes as pessoas aqui em Minas acham muito que é alergênico, nem é um alimentão Pois é. alergênico e não tem indicação de contraindicar isso na introdução De não alimentar, ofertar, de não né? ofertar, ele Isso é, nossa, é gente, deixa as crianças. proteína e Eu acho que a introdução alimentar ela é um grande desafio. Eu acho que sim, todo mundo tem um pouco de medo das introduções. Outro dia eu escutei de uma mãe, mas banana não é potencialmente alérgico? uhum, Falei, bom, na teoria não, mas ela pode gerar alergia em alguma pessoa. Então, sim. assim, a gente nunca sabe até a gente fazer a exposição. Então, é muito importante que essa janela imunológica aí dos 6 meses a um ano tenha contato com os alimentos alérgicos. Inclusive a Contato banana. e integralização. É. Não é contato e parar, gente. Tem que 2 a fazer a 3 vezes na integralização. semana, por pelo menos 3 a 4 meses durante a introdução. É A isso. banana, que foi a dúvida da mãe, né? Tá aumentando muito a alergia à Pois é. banana. Então tem se tornado mais Eu acho que comum. vem de alguma informação de internet essa história, né? Ela trouxe de alguma coisa da internet. Pode ser, mas realmente está aumentando, tanto banana quanto gergelim também, que é uma coisa que não tinha tanto no Brasil, a alergia a esses dois alimentos, mas tem aumentado muito. Mas é aquilo, gente. Eu falo que o medo tem que fazer. O medo não serve para paralisar, o medo serve para ensinar a gente a agir. É Então, isso. se tem o receio de ter alergia, o que você pode fazer para evitar? É justamente Dar o dar alimento. e manter É na isso aí. dieta. Então, isso é fundamental. Eu acho muito importante a gente tirar esses mitos da alergia alimentar e trazer essa importância do acompanhamento multidisciplinar. Eu acho que é a maior dica de todas sobre isso. Alguma pontuação nas alergias alimentares que você quer trazer? Acho que o que é mais importante aí dos exames IgE específicos, de não serem pedidos, às vezes, sem sintoma, isso Com é certeza. fundamental. Não pedir antes de introduzir o alimento, igual a gente estava falando. Então, primeiro introduz, primeiro vê. Acalmar as mães, que raramente, na primeira contato com o alimento, a reação é grave. Então, na maioria das vezes, as primeiras reações são leves. Então, não, desconfiou, aí sim, procura o alergista. E aí, algumas pessoas perguntam, mas quando marcar com o alergista? Na suspeita da No menor sintoma. alergia, porque às vezes a gente fala que não é e a criança contoma, ou às Exatamente. vezes a gente fala que é e ensina, né, direitinho o plano de ação, tudo o que fazer. Perfeito. Então, sempre procura, no máximo vai acontecer, não, espera mais um pouquinho, vai acompanhando o Tá pediatra, tudo daqui a um certo. ano volta, É a gente isso. repete, daqui a 6 meses. E lembrar de que valor de referência de IgE específico, a gente não tem um valor de segurança, que até tal valor você pode comer, até tal valor não pode. A gente Muito ainda bom. não tem essa relação. Então, deu positivo, a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que reage grave com valor baixinho, e tem Aham. gente que com valor um pouquinho alto tolera. Isso também eu queria falar. Tem gente com IgE positiva que tolera o alimento, porque a IgE, ela mostra pra gente sensibilização ao alimento e não alergia. Então, o que significa? Que existe um anticorpo ali no sangue, Uhum. mas que às vezes o trato gastrointestinal tolera aquele alimento, tá? Porque o trato gastrointestinal foi feito para receber o alimento, o sangue não, né? Perfeito. Então,
O IgE sozinho não faz diagnóstico de alergia nenhuma. O que faz é sintoma típico mais IgE, aí a gente fecha o Eu acho diagnóstico. isso muito importante, porque assim, a gente tem essa mania de muito exame. Ultimamente tem sido muito isso, Tem. né? Exame positivo não é diagnóstico. Ninguém Sim. trata um exame, a gente trata o paciente, ainda É. mais o paciente alérgico. Então, às vezes, a gente pega um exame lá mega alterado, a criança nunca teve Exatamente. Come todo dia e sintoma. não sente Come todo nada, dia, você vai doutora. Vai tirar, continuar comendo. não faz sentido, né? Pois é. É. Então, eu acho muito importante. Exame realmente não tratamos exame, Não. tratamos o paciente. Então, de alergia alimentar, eu acho que a gente passou por bastante Sim. assunto. Eu vou puxar um ganchinho para a gente falar um pouquinho do que tem muita queixa e é uma coisa que eu também adoro acompanhar com o alergista e a pediatria junto, que são as rinites. Sim. São as alergias respiratórias. E assim, eu acho muito subtratado, subvalorizado, nem Uhum. subtratado, eu acho que é mais subvalorizado. Porque a gente sabe que tem como fazer o diagnóstico da rinite de forma clínica, não é precisa de exame para você determinar que a criança tem rinite. E aí, por favor, não vão pedir raio-x de seios da face para detectar Sim. rinite. É sintoma que caracteriza pra gente. E aí, quando a gente indica um tratamento, encaminha para um alergista, a grande maioria das famílias ela não vai fazer o tratamento ou faz por um tempo e para, porque ela fala, não achei que fez diferença. Não é um tratamento para um efeito naquele momento. O tratamento ele é justamente para prevenir recorrência, prevenir infecções Sim. recorrentes assim, Complicações, né? respiratórias, complicações de infecções graves. E aí traz um pouquinho pra gente sobre essa história da rinite, Cris. A rinite ela é super frequente no nosso meio, na nossa cidade então, né, que tem Nossa, 4 super. climas no mesmo É. dia, a gente vê isso, o paciente sente muito. E eu costumo falar assim, que o tratamento da alergia é basicamente um tripé, e que a gente não pode tirar os 3. Então, assim, o controle do ambiente é fundamental. Muito Então, a importante. gente orienta, eu falo, gente, isso não é bobeira. Às vezes, se você fizer isso, já melhora, às vezes, 70% da alergia do seu filho. Então, né, o cuidado com a casa, evitar tapete, cortina, um monte de bicho, enfim, para o paciente alérgico isso é super importante. A segunda coisa é o medicamento, e aí eu falo, o medicamento, ele é momentâneo, ele vai melhorar enquanto está usando, mas ele não traz uma melhora a médio e longo prazo daquele Uhum. paciente alérgico. E o tratamento com a imunoterapia, que esse sim é um tratamento, ele é longo, ele dura de 3 a 5 anos, só que ele é como se ensinasse o seu sistema imunológico a acostumar com aquilo que a criança reage. A imunoterapia, só para quem não entende o termo, são as vacinas manipuladas especificamente para aquele sintoma, né? Isso, é a vacina da alergia, né, que a gente Perfeito, costuma falar assim, porque aí eu preciso entender, se aquele meu paciente é alérgico a ácaro, ele vai fazer uma vacina para o ácaro, para o sistema imunológico reconhecer e não brigar com o ácaro, entendeu? Outra coisa que é difícil, e aí o pediatra e o alergista caminharem juntos é importante, por quê? A gente tem vários tipos de rinite, né? Um deles é o tipo da rinite alérgica. Então, a gente tem rinite infecciosa, a gente tem rinite irritativa, a gente tem rinite vasomotora, e um deles é alérgica. Então, por que a gente precisa entender se o paciente é alérgico? Que aí sim eu vou ter indicação de tratamento com vacina, eu vou ter todas essas indicações. Às vezes o paciente tem um quadro de rinite que é desencadeado só pelas infecções virais, que são comuns, né, na infância. São as mais comuns. São as mais comuns. E então, diferenciar isso vai ajudar a família e até o pediatra a entender. Ah, não, o que eu posso fazer é remédio, o que eu posso fazer é vacina, entender o que tem de indicação ou não. Eu acho muito engraçado quando a gente escuta aquelas frases assim, mas eu tenho todas as ites, doutora. Gente, a sinusite não é uma infecção alérgica, ela é uma infecção bacteriana, ela tem que ser conduzida com um tratamento adequado. Já a maioria das vezes, ou ela é bacteriana ou é viral, mas a bacteriana tem que ter antibiótico. Então, ninguém tem sinusite todo dia, a gente fica com sinusite. Sim. A rinite é uma coisa que a gente carrega com ela. Então, tem a rinite, algumas exigem corticoide inalatório não, tópico, né, para poder acompanhar. E a bronquite, que a gente chama de asma, também é uma associação. Então, se a criança ela tem os 2 sintomas, não adianta eu tratar uma asma sem tratar a rinite. A gente tem que caminhar com as 2 coisas em conjunto, né? E nessas doenças alérgicas, eu falo, eu brinco, é defeitinho de fábrica. Tipo, o paciente é alérgico, ele vai ser sempre alérgico. E nesses casos, o tratamento preventivo é fundamental. Porque às vezes a mãe fala, eu tenho medo de usar bombinha, eu não quero usar bombinha porque vai viciar. Bombinha não vicia, né? Só para ficar gravado isso. E tem muito menos risco e efeitos colaterais, um uso prolongado de medicação inalatória, do que a criança fazer Toda semana. prednisolona 15 em 15 dias. 3, 4 vezes por isso, ano. é isso. Então, assim, entender que a prevenção vai evitar o uso recorrente de corticoide oral, o uso recorrente de antibióticos, a sinusite, que é uma complicação comum da rinite não tratada, né? Então, e outra, gente, às vezes não tem nem tanta complicação, mas a criança tem um sono ruim, limitação falta de escola. vida, exatamente, Falta qualidade escola de porque vida. tem crise de asma, vai para o hospital, fica internado porque isso. cai o oxigênio, saturação. Então, assim, entender que a qualidade de vida, pratica um esporte,
Tem criança que fala assim, eu não deixo ela correr porque ela tem asma. Porque Eu ela falei, cansa, não, porque ela cansa. Ao exatamente. contrário, a gente trata a asma dela pra ela É correr. isso. Criança tem que correr, tem que brincar. Então, assim, a prevenção nesses quadros crônicos, eu sei que é chato, eu brinco, é crônico, é chato, porque você faz e às vezes volta. Mas a prevenção é o melhor caminho. E é uma coisa que as mães têm muito e perguntam muito, doutora, o que eu faço para melhorar a imunidade do meu filho? Simples. Tá? Faça acompanhamento médico, trate o que ele tem de doença de base, previna intercorrências. Sim. Uma boa hidratação, um meio ambiente controlado com prevenção, a doença realmente vai chegar, porque não tem como, as infecções virais benignas vão chegar, mas não vão ter gravidade. É. Então, é o caminho para parar de fazer antibiótico todo Sim. mês, para poder parar de internar, de buscar emergência. Então, o remedinho da imunidade é tratar a doença de base. Não É. adianta você falar, você descobre o diagnóstico, sai falando, ele tem rinite, ele tem rinite, ele tem rinite. O que você dá para rinite? Não, ele não faz nenhum tratamento, não tem como. E voltando aí até no nosso papo inicial da alergia, inclusive um fator que aumenta risco de alergia alimentar em criança é o uso frequente de antibiótico no primeiro ano de vida, É a né? desbiose que a gente falou, né? Exatamente. Então, assim, lembrar que às vezes você vai ter outro problema, nada a ver, que você não tá isso. nem pensando por conta daquele Perfeito. episódio não tratado, né? É Então, isso. cuidado como um todo. E deixar a criança... Aí eu falo, né, o remedinho da imunidade. Sono, alimentação de qualidade, mais natural Hidratação, possível, hidratação, brincar na vacina natureza e e vacina. terra. É isso, É gente. isso. A Não vitamina tem S. pílula mágica A pra vitamina S imunidade. da sujeira é importantíssima. Então, com botar essas crianças certeza. no parquinho, deixa andar descalço. Natureza, pegar, Tomar brincar com a chuva folha, com mesmo. terra. É importante. brincar. Tem que fazer. Sair da tela. Cris, alguma coisa que você quer pontuar do nosso assunto? Não, Acho que a gente foi conseguiu ótimo, passar falamos por tudo, bastante né? coisa, Vou isso. te agradecer mais uma vez. Eu espero que a gente consiga ajudar muita gente com informação de Tomara. qualidade. Gente, procure o curso da Cris. E são 2 cursos diferentes. Um Perfeito. sobre a introdução para crianças não alérgicas e o Ótimo. outro é do do plano de ação para crianças sabidamente alérgicas que já têm as medicações, ensinando quando usar, qual medicação, como usar, como segurar a criança para aplicar a caneta de adrenalina. Perfeito. Foi um curso bem prático. Como montar seu kit para levar na bolsa. Foi Ótimo. super E prático, super- rapidinho, é. com takes assim de minutos para todo mundo treinar. Porque eu falo que todo mundo tem que estar treinado no plano de Tem. ação. Não adianta só o pai e a mãe que vem na consulta Tem. saber. Tem que ter a avó, tem que ter a pessoa da escola, tem que ter a moça que trabalha em casa. Todo mundo tem que saber e repetir, ficar Exatamente. vendo. Por isso que a gente fez o curso, porque às vezes na consulta não dá para repetir tudo. Então o curso é para toda hora, vai lá uma vez a cada 2 meses, a família assiste juntinho, depois Perfeito, eu treina. acho isso muito importante. É isso, é a mesma coisa que a gente faz aqui no podcast. A gente precisa divulgar informação de qualidade. Sim, A gente consegue ajudar muita gente dessa forma. tomara. Te agradecer mais uma vez. Eu que te agradeço, foi um prazer. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Doutora, pode mandar áudio?